Ohayou gozaimasu. Bom dia a todos. Cumprimentar de modo muito especial nosso ministro Roberto Rodrigues e também os senadores da República, Aloysio, senador Ferraço, prestigiou esse evento, nosso embaixador do Brasil, do Japão, embaixador Lábio, senhoras e senhores. A vantagem de falar por último é que você pega um gancho de todas as apresentações que passaram, né? A desvantagem é que o nosso moderador já falou que eu preciso ser rápido aqui, não posso, nosso tempo ficou curto. Mas nós vamos procurar ser bem objetivo para falar um pouquinho sobre a agricultura brasileira. Como já foi dito aqui pelos meus antecessores, o mundo hoje se preocupa com a segurança alimentar, a sustentabilidade, que precisam estar em consonância. E recentemente eu estive, na segunda-feira para ser exato, participando de um painel na FAO, e lá nós falávamos e que infelizmente muitas informações que saem na imprensa, que são divulgadas sobre a agricultura brasileira, não condizem com a realidade. E foi o que disseram aqui os painelistas que me antecederam. Surgem os mitos, e nós precisamos, de forma muito consistente, com base em dados científicos, repor isso com muita clareza. E é o que nós vamos procurar fazer nesse momento. Bom, muita coisa o mundo sabe sobre o Brasil, sobre o agronegócio brasileiro. Nós somos grandes produtores, né, de açúcar, café, grandes produtores e exportadores, né? Grãos, milho, soja, carne bovina, carne suína, somos, enfim, referência em vários produtos agrícolas, como buscamos colocar aqui nesse slide. Nós temos hoje aproximadamente 6,9%, quase 7% do mercado global, internacional, de produtos agropecuários. Para se ter uma ideia, na comunidade europeia nós temos 9,6%, Estados Unidos 2,9%, China 17,2%, e aqui no Japão nós temos somente 4,6%. E é o que nós vamos buscar intensificar, a participação do Brasil no mercado global. O que poucos sabem, os dados que eu apresentei agora, o mundo sabe. Agora, o que poucos sabem é que o Brasil produz de modo sustentável. O Brasil, hoje, e aí foi discutido já numa Assembleia Geral da ONU em 2015, vários pontos para que nós possamos ter um mundo mais justo, mais desenvolvido, de modo sustentável. E dentre os vários objetivos, nós temos alguns que o Brasil se encaixa perfeitamente e que vem principalmente para tratar da segurança alimentar, para tentar buscar exterminar a fome no mundo. E o Brasil tem um papel importante nisso. O Brasil tem a lei ambiental mais rigorosa do mundo. Para se ter uma ideia, em alguns casos, apenas 20% de uma propriedade rural se permite que ela seja explorada para a produção de alimentos. Em alguns casos, 80% da área precisa estar intacta, precisa estar preservada. E com isso, o Brasil hoje tem 61% das suas terras cobertas por mata nativa. Isso é um número significativo, impressionante e que poucos sabem. Dentro do território preservado do Brasil caberia uma Europa inteira e ainda sobraria espaço ainda para alguns grandes países como França ou Alemanha. Enfim, dessa área que nós temos hoje no Brasil, apenas, podemos ver, 19,7% é usado para pecuária e 8%, ou melhor, 8% usado para agricultura. Dentro das propriedades que produzem alimentos no Brasil, 11% são preservados, ou seja, 11% das propriedades de média estão
preservadas, ou seja, são matas nativas, além daquela reserva legal. Cabe destacar ainda que a nossa legislação ambiental, ela exige que as cabeceiras e os leitos dos rios sejam preservados. O Brasil produz alimento de forma eficiente. Nós vamos olhar rapidamente a seguir a nossa produtividade, que vem sendo crescente, ou seja, estamos produzindo mais sem a necessidade de abrir novas áreas. Nós produzimos com sustentabilidade, também é fruto não só da legislação rígida brasileira e da fiscalização, mas também da consciência ambiental dos nossos produtores rurais. Produzimos com segurança sanitária e fitossanitária. Recentemente, a equivalência sanitária do Brasil foi reconhecido equivalência com os Estados Unidos, que é um país muito rigoroso nesse aspecto. E nós produzimos também com consciência social. Os nossos produtores rurais entendem que temos que banir o trabalho escravo e o trabalho infantil. Então, tudo isso coloca o Brasil numa posição de referência dentro do agronegócio. Agora, nós queremos mais. E foi por isso que, recentemente, o ministro Blário Maggi, o ministro da Agricultura, com total apoio e incentivo do presidente da República, Michel Temer, lançou o Plano Agro Mais. O Plano Agro Mais é uma iniciativa que busca a desburocratização do setor do agronegócio brasileiro. Nós chamamos os setores produtivos e perguntamos aonde o Estado atrapalha o desenvolvimento do setor, aonde nós podemos ser mais eficientes. E depois de ouvir o setor, 315 demandas nos foram apresentadas. Isso já chegou agora a 355 aproximadamente. Dessas demandas apresentadas, 69 soluções nós apresentamos no lançamento do plano. Hoje, mais de 100 gargalos para o setor produtivo já foi resolvido, já foi solucionado. Isso nos dará ainda mais eficiência. Mas o Plano Agro Mais também é um plano de inclusão, porque nós não queremos que ninguém fique para trás. Nós queremos aumentar a nossa participação no mercado global, e para isso nós temos que fazer com que a cadeia produtiva brasileira, ou seja, aqueles produtos que ainda não estão na pauta de exportação e que nós temos o potencial para levar ao mundo, para que ele se insira. Então nós não queremos deixar ninguém para trás, nós vamos estimular lá, além daqueles que tradicionalmente já têm o mercado, mas nós vamos estimular frutas, nós vamos estimular o setor de vinhos, o setor de espumantes, enfim, o setor de lácteos. Nós queremos que todos os atores do agronegócio brasileiro participem disso. E mais, nós queremos que o pequeno e o médio produtor também se faça presente. Por isso, é um plano de inclusão. E quando eu falo de plano de inclusão, eu vou dizer logo adiante a importância de nós termos o pequeno e o médio produtor, a agricultura familiar, fazendo parte desse desenvolvimento. E vou falar também sobre os subsídios, quando nós falamos de segurança alimentar no mundo. Então, o Plano Agro Mais é porque hoje nós somos referência, mas nós queremos avançar, queremos ainda ser melhores do que somos, do que fazemos. E para isso, dentro do plano que nós temos, a ideia de se criar aqui um plano ABC, que é a agricultura de baixo carbono. Nós queremos integrar a área de lavoura com a pecuária e com as florestas. E com isso nós conseguiremos ser mais eficientes. Como já disse, esse gráfico demonstra a nossa produtividade. Nós temos conseguido manter as áreas de produção aberta. Muitas nós estamos transformando a sua matriz, ou seja, muita área que era de pecuária hoje serve para as lavouras. Então nós estamos melhorando. Isso aqui mostra claramente, são dados científicos, em que a nossa produção agrícola está crescendo, mas estamos mantendo a nossa área aberta constante. E esse gráfico mostra a questão da pecuária brasileira, onde nós temos um incremento grande da quantidade de cabeças de gado, com a nossa área diminuindo. Por que isso?
porque nós estamos transformando, como já disse, a matriz de produção. Agora, para se chegar lá, para se produzir mais, com mais eficiência e com menos área, tem que se investir em tecnologia, em pesquisa científica, e isso o Brasil está fazendo. Como já foi falado, eu fiz questão apenas de trazer um gráfico aqui ilustrativo sobre a questão da energia. Porque o mundo não vai crescer, se desenvolver, sem buscar fontes de energia alternativas. E o Brasil também é referência. Dentro da agroenergia, nós temos 28,2%, sendo que 68% da energia produzida no Brasil de fontes renováveis. Então, nós queremos avançar, nós queremos estimular para que esse setor cresça e cresça de modo sustentável. Quando nós falamos em trocar a matriz para aquelas menos poluentes, nós estamos falando de sustentabilidade e o Brasil aposta nisso. Hoje, nós temos consciência do papel do Brasil. Isso, senador Ricardo Ferraz, uma discussão que nós começamos ainda com o ministro Blairo Maggi, quando senador do Senado Federal, do papel que o Brasil representa na conservação da biodiversidade do planeta. Nós temos a consciência do papel que o Brasil representa na questão da segurança alimentar, na produção de alimentos, e temos consciência também o que o Brasil representa na manutenção das condições climáticas do planeta. Para isso, nós estamos pensando em agregar valor à nossa produção, até como reconhecimento aos serviços ambientais prestados. 519 milhões de hectares, equivalem a 61% do território brasileiro, está coberto de mata nativa. Isso, como já falei, é maior do que a área de toda a Europa, a quase uma Europa e meia. Nós temos o estoque de carbono, 105 bilhões de toneladas. Isso equivale a 16 anos de atividade de um dos grandes países desenvolvidos, que é os Estados Unidos, para se ter uma ideia do que representa. E agora, quando nós falamos do novo Código Florestal, que instituiu o Cadastro Ambiental Rural e a possibilidade de reposição de áreas, e que está havendo uma grande adesão por parte dos produtores brasileiros, nós temos mais 9 bilhões de toneladas de potencial. Então, isso mostra o que o Brasil representa para o planeta. Nós temos, em relação às águas doces, equivale a 14% da água disponível no planeta. Para se ter uma ideia da dimensão disso, o segundo colocado, que é a Rússia, tem a metade do que o Brasil tem de potencial. E como já falei anteriormente e reforço, a legislação ambiental brasileira exige que as cabeceiras e os leitos dos rios sejam preservados, para garantir esse potencial. E nós hoje, não é segredo, produzimos bem, com eficiência, mesmo diante das dificuldades logísticas que temos no país, conseguimos ser protagonistas no mercado internacional, conseguimos ter preços competitivos e o que é mais importante, sem os subsídios. Os subsídios que agravam o abismo que existe entre países desenvolvidos e países em desenvolvimento, aqueles países que querem chegar lá. Isso precisa ser discutido com muita clareza, senadora Luísa, porque isso acaba muitas vezes por tirar o potencial daqueles países que estão em desenvolvimento, países subdesenvolvidos, que querem trazer o seu pequeno, médio produtor para dentro dessa cadeia de desenvolvimento. Que você não tem como competir quando os países investem em subsídios. E para ter uma ideia, o Brasil, o que ele ocupa em relação aos diversos países. Lembrando que os subsídios que nós colocamos aqui são os indiretos. Então nós já avançamos muito nessa discussão junto ao OMC, mas é preciso ter regras claras e sanções àqueles países que não conseguem olhar dentro desse mundo globalizado em que vivemos, além dos seus limites territoriais.
O mundo precisa ter consciência que é necessário um crescimento global, para que a gente possa exterminar a miséria e a fome no mundo. O Brasil vem fazendo a sua parte. Para falar um pouquinho especificamente sobre o mercado Brasil e Japão, nós mostramos aqui, através desse gráfico, que a balança sempre foi bastante equilibrada. Nós, exportadores de produtos agrícolas e compradores daqueles produtos tecnológicos. Então, a balança é bastante equilibrada. Agora nós podemos avançar, nós temos condições de avançar. Estamos hoje, e viemos aqui para discutir a questão da carne processada in natura, carne bovina, abertura para o mercado para exportação de carne suína, lácteos, frutas. Vamos discutir a questão das altas tarifas do café e temos também a possibilidade de abrir o mercado brasileiro para a carne wagyu, que é um anseio do Japão. Nós apoiamos também o mercado livre entre Japão e Mercosul. Queremos avançar nas relações com o Japão e temos um potencial muito grande para isso. Então o Brasil, hoje, como diante de tudo que foi falado, para a gente concluir, nós temos hoje uma grande disponibilidade de água e de terra. Nós estamos buscando a preservação a um alto custo dos nossos produtores rurais, a um alto custo do país. E a pergunta que nós fazemos é como o mundo pode ajudar a preservar aquilo que nós apresentamos aqui, que é tão importante para a biodiversidade do planeta. Como fazer isso? Nós queremos agregar valor ao nosso produto. Nós queremos que o mundo, ao comprar um produto vindo das nossas lavouras, da pecuária, um produto do agronegócio brasileiro, tenha consciência que está comprando um produto produzido de modo sustentável, com segurança sanitária, fitossanitária, de modo com consciência social e que está ajudando na preservação do planeta, como já coloquei. Nós temos hoje avançado, estimulado a questão das pesquisas científicas e é isso que nos dá a possibilidade de aumentar a produtividade, aumentar a produção, mantendo áreas intactas, ou seja, sem a abertura de novas áreas. O Brasil tem uma oportunidade muito grande para investimentos na área logística, que é outra questão que nós vamos discutir aqui com empresários e com o governo japonês. Nós temos hoje gargalos na área logística e o presidente Michel Temer já demonstrou aí um interesse muito grande em desafogar, em fazer com que esses gargalos sejam superados para que a gente possa ser mais produtivo. E o ministro Blairo Maggi já determinou que a Embrapa faça um estudo levantando quais são os gargalos da logística brasileira, com um mapa do Brasil aberto, sem as interferências regionais, para que a gente possa perceber onde nós podemos avançar com menor investimento e com maior resultado, aonde precisam necessariamente haver gastos diretos do governo e aonde nós podemos fazer parcerias com a iniciativa privada. Então isso está sendo trabalhado. Eu quero aqui agradecer a presença de todos e dizer que nós temos um desafio muito grande, que é garantir sempre um preço estável na produção agrícola brasileira. Quando se fala em segurança alimentar, isso não pode ser desprezado. Preços muito altos dos produtos causam desabastecimento e fome. Preços muito baixos desestimulam a produção para o ano seguinte e que vai comprometer a segurança alimentar mundial. Então, são pilares que nós não podemos desprezar, que nós temos que estar atentos e o Brasil vem fazendo a sua parte. Nós temos que garantir produtos de qualidade, produtos produzidos de modo sustentável e a um baixo custo, um custo que compense, e é assim que nós vamos eliminar a fome, mantendo aqueles pilares que o mundo hoje se preocupa: segurança alimentar, sustentabilidade e desenvolvimento. Muito obrigado a todos. Arigatou gozaimasu.